Olá, gente querida, graça e paz. Continuamos a falar um pouquinho sobre família, não é? Temos compartilhado esta palavra e o desejo do nosso coração é que, de uma maneira ou de outra, sua família esteja sendo muito abençoada. Eu gostaria de tocar com você numa história muito conhecida nossa, a história de José. José é aquele cara sonhador. Quem não conhece a história de José, uma história tão fascinante, maravilhosa, que muito nos abençoa. José, ele sofreu um tipo de isolamento. Ele foi obrigatoriamente isolado dos seus pais, da sua terra, da sua família. Seus irmãos assim fizeram quando o venderam, para aquela caravana de mercadores que estavam seguindo para a terra do Egito. E José seguiu, nesse período de isolamento, passando muitas dificuldades, muitas situações, mas enfim ele consegue vencer, ele consegue superar este momento com a graça de Deus. Sabe por quê? José foi isolado, foi distanciado das pessoas que ele mais amava, das pessoas que ele bem queria. No entanto, Deus jamais se distanciou dele e José jamais se distanciou de Deus. Isto faz diferença em toda a nossa trajetória, seja ela uma trajetória com mais facilidade, com mais tranquilidade, ou seja ela quando os caminhos estão mais estreitos. Jamais devemos distanciar o nosso coração do Senhor, na certeza de que Ele jamais vai se distanciar de nós. Mas essa história toda de José, quando chega lá no capítulo 45 de Gênesis, o verso 8, José diz assim: não fostes vós, não foram vocês, meus irmãos, que me trouxeram para cá. Sabe, foi Deus. Deus estava movendo todas as coisas para que agora eu me tornasse um camarada importante, o segundo homem da terra do Egito, conselheiro do faraó, provendo até a subsistência de todo o povo, do povo de Israel. Irmãos, isso é fascinante. Claro, José, ele chorou, mas ele estava ali, junto com os seus irmãos, de uma certa maneira, sendo um instrumento de bênçãos para a sua própria casa, para os seus irmãos. E eu penso, meus amados, que José tinha a oportunidade de vingar-se dos seus irmãos. Ele poderia pensar assim: chegou o momento, vocês agora vieram aqui, vocês agora estão nas minhas mãos, eu vou me vingar do que vocês fizeram. Mas ele chega para os seus irmãos e diz assim: não foram vocês foram instrumentos, Eu fiquei triste, fiquei chocado, mas passei por muitas privações, por dificuldades, fui para a prisão, injustamente, mas agora Deus revelou o seu propósito. Então, como é maravilhoso a gente poder pensar que Deus, Ele coloca uma alternativa maravilhosa diante de algumas decisões que nós poderíamos tomar humanamente, como a vingança. Como Deus, Ele continua no controle de todas as coisas, mas o nosso coração precisa estar sensível para isso. O nosso coração precisa entender que Deus jamais perde o controle, seja qual for a situação que nós estejamos vivendo, que nós estejamos passando. Meu amado, meu querido, diante de todas as situações, talvez você esteja vivendo dentro da sua casa uma situação tão delicada com a sua família, muitos estão assim, é por causa de você, por causa disso, acusando, se degradando dentro da própria casa, a convivência agora, mais de perto, tanto está aí, que tem aumentado o número de mulheres agredidas, divórcios estão acontecendo, inclusive na China, as coisas estão de um jeito, que a família, vai sendo, minada, vai sendo desestruturada. Não é apenas o vírus, o Covid-19 que está por aí, essa doença que tem defragado, que tem levado a vida de muita gente, que tem trazido uma crise. Existem crises dentro da família, que poderiam ser superadas. Mas ao invés de se levar por um sentimento de vingança ou qualquer outro sentimento, querido, querida, comece
a pensar que Deus tem um caminho alternativo. Comece a pensar, sabe, que Deus, Ele pode escrever uma nova história. Ele pode trazer um novo princípio, um novo início, como fez com a família de José. E José foi um instrumento, aquele que foi, sabe, deixado de lado, esquecido, mas agora ele está ali, né, sendo instrumento de bênção. Seja um instrumento de bênção dentro da sua casa, seja um instrumento de bênção dentro da sua família. Seja você aquele motivado, cheio de fé, sabe, que vai procurar levar a sua família a novos propósitos, a novas vivências, a um novo estilo de vida, a um novo momento, sabe? Porque é um tempo da gente aprender, é um aprendizado. Esse tempo todo de estarmos resguardados, procurarmos nos resguardar, de estarmos vivendo esse isolamento, para alguns até confinamento, prisão. A sua casa não é uma prisão, sabe? Você não está no confinamento, você está trabalhando para que esta situação de crise cesse e que os seus sejam preservados. Então, seja você um instrumento de Deus para conduzir a sua família em meio a toda esta turbulência a caminhos melhores. Tenha sempre um sentimento diferente, um sentimento daquele que confia em Deus, daquele que tem esperança, sabe, daquele que tem depositado a sua fé no Senhor. Quem coloca a sua fé no Senhor vai liberar a palavra de graça. Crê que tudo vai dar certo e vai dar em nome de Jesus. Que a sua família, após este momento, após esta crise, após esta quarentena, após essas coisas todas, a sua família seja mais unida, a sua família seja mais forte e que você seja um instrumento de Deus para levar a sua família a um outro nível de relacionamento, a um outro nível de relacionamento com Deus, a uma nova experiência. Seja você este instrumento. Então, escolha sempre um caminho alternativo em que Deus está nele e que Ele direcione os seus sentimentos, que Ele direcione as suas palavras, que Ele direcione as suas ações. A nossa oração é que Deus abençoe abundantemente a sua casa e a sua família. Seja você um canal de bênção para a sua casa, para a sua família. Que Deus te abençoe. Deixa eu fazer um pedido a você. Se você tem compartilhado da nossa palavra, continue aí compartilhando, levando essa palavra para outras pessoas, a nossa série Família, né, que temos recebido feedbacks bem assim positivos. No entanto, faz um negócio para a gente aí, né, nos ajude, dê um joinha aí, tem um lugarzinho aí, tem um dedinho assim pro alto, né? Dê um joinha aí, ative lá o sininho para você receber as nossas mensagens. E eu quero deixar com você também uma palavra. A nossa igreja, a Igreja Batista Central em Coelho Neto, tem se reunido durante todos os dias em 3 tempos de oração. Nós temos orado pelas pessoas, a igreja tem orado por esta situação para que Deus traga libertação e cura para as pessoas que estão enfermas, temos orado pelas famílias, temos orado pelo nosso país e pelo mundo. Agora, se você desejar, coloque aí no final dos comentários, coloque o seu pedido de oração. E com muito carinho, com muita responsabilidade, nós vamos conduzir o seu pedido de oração para a nossa jornada de oração, de buscarmos ali. Eu tenho certeza que Deus tem ouvido o nosso clamor, eu tenho certeza que Deus tem coisas poderosas e preciosas a realizar na sua vida e na sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua casa com saúde, graça e paz. Deus abençoe você. Fica com Jesus. Amém.